Atlético Paranaense, que também está vindo aí de uma crise ferrenha dentro de campo e, claro, quer sempre um bode expiatório para ressuscitar, né? E o Paysandu sabe muito bem disso, então está se preparando, apesar de todos os problemas externos com o Transferban e tudo mais, que pede reforços. Aí na tela para vocês, Atlético Paranaense e Paysandu deve vir a campo com essas escalações, o Paysandu com os retornos, né, do Thalisson, do Vilela, retornando de lesão, o Novígio Vilela, né, retornando de suspensões, o Vilela que é um reforço tanto, o Novígio que tem feito uma boa dupla com o Thales, apesar de que eu não acho que o Maurício Antônio tenha sido o pior dos problemas do Paysandu no jogo contra o Atlético, mas o time deve vir a campo dessa forma, talvez o Vini Faria, a tendência é que vem o Vini Faria na ponta direita no lugar do Marlon, mas também tem o Marcelinho que pode entrar nessa função, até pela queda de rendimento do Vini Faria, apesar de que ele não jogou tanto assim, e quando ele jogou geralmente fora de posição, e ele deve voltar a jogar na ponta direita com a suspensão do Marlon. Se não, pode ser a entrada do Marcelinho. O Vini Faria já é destro, não é? Um jogador um pouquinho mais diferente do Marcelinho, que chuta, arrisca de fora da área. O Vini Faria já é um jogador mais driblador, é um jogador mais sassaricador, digamos assim, não é? Ele tenta driblar, ir para cima. A gente viu isso no Repá, por exemplo. E é um jogador um pouquinho mais próximo. E para essa partida, o Paysandu ele vai ter que fechar bem ali os espaços. É o que o Paysandu geralmente vem fazendo. É um time que tem se comportado defensivamente muito bem, que tem fechado os espaços, que tem sido um time que, até quando ofensivamente o Paysandu é um time solidário, não é? Tentando roubar a bola dos homens de frente do Atlético Paranaense. O Paysandu, quando rouba a bola e acelera, é muito perigoso. A gente viu isso contra o Coritiba, a gente viu isso. Menos chances claras perderam e melhorar esse jogo que consegue finalizar dentro da área, coloca vários jogadores ali para aproveitar essa bola aérea, mas por dentro é um time que depende muito da criatividade individual do jogador. Ainda não conseguiu coletivamente tentar achar os seus melhores jogadores em situações favoráveis por dentro, né? E é um ponto que o Atlético Paranaense não estou reportando, estou opinando. Eu imagino que o Remo não vai atrás de um técnico que está na Série C. Imagino que o Remo vai atrás de uma opção um pouquinho mais tarimbada na Série B. Mas é só opinião, não estou reportando, não é uma notícia. Continuando sobre a questão do Paysandu e do Atlético Paranaense, então é isso, o Paysandu, se conseguir fechar esses espaços por dentro, que é algo que tem conseguido ao longo aí das partidas, compactar melhor do que se compactou contra o Atlético e defender bem as jogadas aéreas, esses cruzamentos aí dos alas, né? O Leonardo, o Moraes, o Paysandu tem possibilidades de sair com a vitória lá no estádio do Atlético Paranaense. E é um time que vive pressionado também, que tem a maior folha salarial da Série B, até disparado, 2 milhões acima do Clube do Remo, segundo os dados lá que o Futebol Zoeiro trouxe, trazendo como fontes a Capology e o Transfer Market, né? E o Atlético Paranaense ele tem a maior folha salarial, como era esperado, né? Time que é tradicionalíssimo, tem títulos muito importantes aí nos últimos anos, tem mais títulos importantes que vários times que são considerados maiores que o Atlético Paranaense nos últimos 20, 25 anos. Enfim, é um time que se fez grande no cenário nacional, inclusive internacional, chegando em 2 finais de Libertadores, ganhando a Copa Sul-Americana, mas que está com muitos problemas nessa Série B, mas que tem boas peças, tem jogadores individuais para fazer a diferença. O problema é que coletivamente ainda está tentando se achar ao longo do campeonato. Vamos ver
como que o Paysandu se comporta nesse jogo contra o Atlético. Mas tem ali o Filipinho, que é um volante que para Remo e Paysandu cairia como uma luva. É um jogador que tanto ajuda a desarmar, como aparece como elemento de surpresa, sabe comandar o meio de campo com a bola, e sem a bola também, se doar defensivamente. Enfim, o Patrick também sabe fazer isso. Tem o Steve Mendonça, ex-Corinthians, um jogador conhecido aí do cenário nacional. O próprio Léo Pelé também, não é? Um jogador aí que tem uma boa saída de bola, é um jogador, na minha visão, é um dos jogadores mais técnicos com boa saída de bola do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, o Atlético Paranaense tem boas armas, só que ainda não conseguiu coletivamente fazer esse time render com mais constância. Isso é um ponto positivo para o Paysandu, para essa visita aí no fim de semana, tentar se priorizar, fazer o seu plano de jogo se superiorizar ao Atlético Paranaense nesse jogo de domingo às 18h30, lá na Arena do Baixada, Liga Arena. Atlético Paranaense e Paysandu, mais uma oportunidade para sair da zona de rebaixamento. Uma derrota não seria nenhuma surpresa, até porque joga fora de casa, contra o adversário difícil e tudo mais, mas não é um jogo impossível do Paysandu ir lá e vencer. É muito mais, teoricamente falando, é muito mais possível o Paysandu ir lá e vencer o Atlético, até pelo momento do Atlético, do que era vencer o Coritiba, e o Paysandu foi lá e conseguiu fazer 5-2. Mas também é aquilo que a gente falou na última live: o Paysandu não vai meter 5-2 em todo mundo, o Paysandu vai golear todo mundo, vai atropelar todos os adversários, mas é totalmente possível o Paysandu ir lá e conseguir uma vitória contra o